Olá, meus amigos, nós somos da Escola de Santidade e Justiça, Deus não mente, eu tenho uma palavra de Deus para falar com vocês. Meus amigos, antes de iniciar essa pregação, eu gostaria de fazer alguns comentários importantes sobre pessoas que gostam de dizer que estão muito fortes na fé, querendo dar uma de moralista, sabe? A pior coisa que existe é você não saber equilibrar o seu lado espiritual com o seu lado físico, com o seu lado mental, né? O lado psíquico e o seu lado etéreo. Se você não sabe equilibrar essas 4 vertentes na sua vida, desenvolvendo cada segmento desse, você nunca vai conseguir ser uma pessoa plena, honesta, holística. Você vai ser um hipócrita que não vai conhecer o sistema, e sim alguma parte do sistema. E conhecendo parte do sistema, meu amigo, você não dominará o sistema. Você dominará apenas uma parte do sistema, e o sistema permanecerá incompleto, sem manejo e, portanto, caótico. Temos que aprender a controlar o nosso lado físico, o nosso lado psíquico, o nosso lado mental, nosso lado espiritual. Sinto te avisar, mas se você gosta da Bíblia e não pratica a Bíblia no seu mundo físico, no seu mundo mental, você é o cocô do cavalo do bandido. Você vale menos que isso. Sabe por quê? A sua vida, por exemplo, por que tanta coisa dá errado na tua vida? Por que você não tem força para fazer as coisas? Por que você só tem amizade ruim? Porque aonde tem cocô tem mosca. Então você é um grande cocô e está rodeado de mosca. Quando você é uma pessoa inteligente, uma pessoa bem-sucedida nesses 4 planos, ainda que um plano esteja em um equilíbrio desarmônico, a tendência é que Deus organize esses 4 planos de forma que você cresça de maneira linear, alçando voos cada vez maiores no seu desenvolvimento espiritual. Bom, gente, por que eu estou falando isso? Quer que eu fale numa linguagem muito simples? Eu vou falar uma coisa muito sincera. O rapaz que pregava aqui nesse canal, tive uma conversa muito séria com ele. Não adianta querer pregar a Bíblia imitando o outro. Não adianta querer pregar palavras duras se na tua vida você não vê resultado. A pior coisa que existe é uma pessoa hipócrita. É uma pessoa que diz que você tem que mudar, mas ela mesma não muda. Uma pessoa que diz que você tem que vencer, lutar contra o inimigo com todas as suas forças, sendo que essa pessoa é a primeira a não lutar. Então, na minha opinião, isso, como disse Jesus, é colocar um fardo pesado nos ombros dos outros. Então, eu acho que eticamente, moralmente, diante de Deus, eu que recebo a influência dos 7 Espíritos de Deus, eu não consigo conceber alguém que tenha a capacidade de pegar a palavra de Deus para ensinar a palavra de Deus e como nós devemos viver, sendo que essa pessoa, ela não faz o que ela prega, não vive o que ela prega, e isso a torna uma hipócrita. Então tome muito cuidado, porque nesse canal a gente não quer defender o pregador A ou o pregador B. Aqui nós temos que trabalhar conjuntamente, de maneira que nós possamos falar uma linguagem verdadeira para quem está ouvindo. Por quê? Porque esse canal aqui não é do homem. Se esse canal fosse do homem, ele já teria sido destruído, porque uma vez o YouTube tirou o nosso canal do ar. Ou seja, as pessoas que organizam o YouTube, seja lá quem for, da ordem mundial, como vocês falam, coisa que eu particularmente não acredito, as pessoas sabem muito bem o que nós pregamos, como pregamos e o objetivo do canal. Então a razão pelo qual o canal não saiu do ar, tenha certeza de que não é porque o YouTube ainda não sabe do canal. O YouTube já tirou o nosso canal do ar e voltou o nosso canal para o ar. Por quê? Porque essa obra, eles entenderam que é uma obra séria, é uma obra honesta, é uma obra que não quer enganar as pessoas, é uma obra que você não quer dinheiro, você não quer amizade, e eu não quero amizade nem com um cara que prega nesse canal. Sinceramente,
O indivíduo que pregava nesse canal, ele perdeu a moral dele comigo, uma vez que ele quis cobrar de você coisas que ele mesmo não pratica. Ah, irmão, por que você está falando isso, irmão? Mas vai ficar feio para ele, meu amigo? Problema. O meu compromisso nesse canal é com a verdade. Se o indivíduo quer pregar a verdade, mas não quer viver a verdade, sinto muito. Isso torna ele um hipócrita para mim. Ou ele muda, se arrepende e dá o testemunho de como é difícil viver com Deus e que ele encontra dificuldades, ou simplesmente ele sai do canal. Porque não adianta o cara ficar aqui pregando que temos que obedecer a Cristo, que fazer a vontade de Deus, e ele ser o primeiro a não fazer a vontade de Deus. Então, vamos falar um pouco aqui sobre algumas coisas que nós devemos entender antes de fazer uma obra de Deus. Eu não estou falando desse cara especificamente, eu estou falando para todos vocês. Inclusive, se eu não praticar o que eu prego, eu peço que vocês orem para que Deus me mate, para que Deus me amaldiçoe. Mas se a oração de vocês não pegar em mim, eu peço que Deus me abençoe. Sabe por quê? Porque se eu sou um hipócrita, eu peço a Deus que Ele me mate. Eu não posso pregar para vocês uma obra gratuita, uma obra genuína, um evangelho puro, simples e poderoso, se eu mesmo não vivo esse evangelho. Então que Deus me mate se eu for um hipócrita, se eu for um mentiroso, que Deus me mate, que destrua minha família. Mas se eu for um homem verdadeiro, que Deus me abençoe, que multiplique as bênçãos sobre mim e que toda a obra que eu fiz até hoje seja convertido não em dinheiro, mas em inteligência, em poder espiritual e harmonia nos 4 segmentos da minha vida. Gente, vamos lá. Serve para todos vocês. Antes de querer pregar a Bíblia, eu vou falar uma coisa para vocês. Aprendam a manter a boca fechada antes de conseguir vencer o pecado. Não adianta pegar a Bíblia, eu mudei, eu sou um ungidão do Senhor. Meu amigo, traça uma ordenada, traça uma abscissa, faça um gráfico em cruz da sua vida. Vá anotando cada pecado que você tem. Se você quiser estudar grafos, vetores, se você quiser estudar os aspectos das constantes, dos vetores, você coloca assim, pecados, por exemplo, masturbação. Numa ordenada e numa abscissa você vai traçar no eixo horizontal o seguinte tema: menos 5 pontos, masturbação. Também sou mentiroso. Aí você bota assim, mentira mais masturbação, menos 10 pontos. E você vai marcando nesse gráfico que você vai traçar, menos 10 pontos. Então você vai falar assim, irmão, mas no gráfico que eu tracei, que começa no zero, no ponto eixo, na interseção x e y, menos 10 pontos me torna negativo. Ou seja, eu estou indo contra as leis da vida, eu estou agindo negativamente, eu sou o mal nessa terra, eu sou injusto. Então, como eu faço para sair do menos 10, pelo menos para ir para o neutro? Você tem que vencer pelo menos esses 2 pecados que você deu um número para eles, que são uma variável, que você deu 2 variáveis, no caso a masturbação e a mentira. Então, enquanto você não vencer a masturbação e a mentira, você vai continuar no saldo negativo com Deus. Então, você tem que entender que não adianta querer dizer que você é um ungidão do Senhor se você está andando no negativo com Deus, meu amigo. Não adianta querer você dizer, não, porque eu sou uma benção, que eu estou pregando o evangelho, que eu estou fazendo a obra. Você é um hipócrita. Você não pode querer pregar a palavra de Deus se você não está indo num caminho positivo. Então, o que é o caminho positivo? É quando você vence o pecado, você fica neutro. Ou seja, você sai do negativo e vai para o zero. Mas quando você está no zero, não significa que você é positivo. Por quê? Porque você não está praticando bem. Então, se vocês estudarem os gráficos cartesianos, a geometria analítica, vocês vão entender justamente que o objetivo das coordenadas é situar você no espaço. Então, eu sempre tive esse hábito de traçar números positivos e negativos e botar os pecados e ir olhando para a minha vida. Poxa, eu tenho aqui medo, eu ainda tenho insegurança no meu coração, e eu dava lá menos 5, menos 10, e eu traçava gráficos para eu poder avaliar quais eram as limitações que eu tinha na minha vida, porque o objetivo da geometria analítica é justamente traçar coordenadas para você situar a sua vida com total honestidade. Então é assim que eu interpreto a matemática, é assim que eu interpreto a física, é assim que eu interpreto a química, a biologia. Eu vejo a palavra de Deus em todas as coisas. Então, se você acha que essa pregação está complexa, tudo bem,
mas eu peço que você anote tudo que está sendo dito que você não está entendendo, para que você consiga desenvolver o seu pensamento abstrato e estudar a matemática, a física e tentar correlacionar os ensinamentos para a sua vida prática. Não adianta querer estudar matemática decorando, meu amigo. Não adianta, você tem que entender a matemática, a física, a química, a biologia. Não é difícil de entender. Se você não tiver o espírito, o pensamento metafísico, o pensamento magístico, o pensamento firme, o seu lado físico desenvolvido, se você não tiver essa harmonia em todas as vertentes da sua vida, você vai ser um cara desequilibrado, ignorante, que não vai receber a sabedoria de Deus. Então eu fico às vezes assim, gente, eu vou falar de coração para vocês. Eu tento falar a linguagem mais simples possível. Por que eu estou pregando um pouco mais complexo agora? Porque vocês estão pedindo, mas ainda assim pregando complexo, tenha certeza que eu estou pregando leve. Porque, por exemplo, eu ia fazer uma pregação para vocês hoje para explicar para vocês sobre as forças conservativas. Quem quiser referência bibliográfica, meu amigo, o livro de física que eu tenho se chama Livro Física Básica, os autores são Nicolau, Toledo e Ronaldo. Está escrito aqui, volume único, atual editora. Eu não ganho um centavo nessa desgraça para fazer propaganda, mas é só para referenciar vocês em relação ao que eu estou ensinando para vocês. Na página 147, por exemplo, está ensinando aqui sobre forças conservativas. Então, forças conservativas são aquelas às quais está associada uma energia potencial, como o peso e a força elástica. Gente, eu vou explicar isso para você. Fica tranquilo, respira. Irmão, não estou entendendo nada. O que isso tem a ver com o Evangelho? Tudo. Tudo a ver com o Evangelho. Veja bem o que está acontecendo com a sua vida. Olha só o que diz. A força conservativa, ele está dizendo que está associada a uma energia potencial. O que é uma energia potencial, gente? Energia potencial são vocês, pessoas que estão paradas na vida, que não conseguem progredir na vida, mas não progridem por quê? Porque vocês estão sendo sustentados por alguma força. Por exemplo, papai, mamãe, tem alguém ajudando você. Você tem uma energia potencial para vencer na vida, mas enquanto houver alguém sustentando você, você nunca vai conseguir exercer, você vai continuar exercendo essa energia potencial. Por quê? Porque você não vai colocar a energia em movimento, ou seja, você está parado porque tem alguém te sustentando. É o mesmo caso de você pegar uma pedra. Pega uma pedra de 10 quilos. Para vocês entenderem física, gente, tem que ter pensamento, tem que fazer experiência, tem que ver com os próprios olhos. Não acredita em mim, não. Se você for na sua cozinha agora e colocar um garfo em cima da sua mesa, ele vai cair? Não. Por quê? Porque ele tem uma energia conservada ali. Ele não cai porque tem alguma coisa segurando ele. Por quê? Porque você colocou o garfo em cima da mesa. Então a mesa impede que o garfo caia. Mas se você puxar o garfo para fora da mesa e soltar, o que vai acontecer? Ele vai cair. Por quê? Porque todos os objetos são puxados pela força gravitacional, ou seja, a força que a Terra exerce puxando os corpos para baixo. Não é isso, gente, que a gente estudou na física lá atrás, quando a gente era criancinha? Isso aí é bem básico, eu acredito que todos vocês sabem disso. Então, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo simples? Por que quando eu coloco o garfo em cima da mesa ele não cai? E por que quando eu coloco o garfo fora da mesa ele cai? É justamente assim na sua vida. Tem muito vagabundo me ouvindo aqui que o papai significa a mesa. Ele está sendo sustentado pelo papai e pela mamãe. Mas a qualquer momento que essa mesa sumir da vida dele, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Então, ele está sendo sustentado pelo papai e pela mamãe e ele tem uma energia potencial ali que está escondida. Então, nós chamamos essa energia de uma energia que está latente. Ou seja, a qualquer momento que o papai e a mamãe dele morrer, ele pode fazer o quê? Cair. Queda. Por quê? Porque ele tem um peso. E esse peso só é sentido quando nós retiramos as bases que sustentam esse corpo. Ou seja, o corpo tem uma massa. O garfo, se você soltar o garfo no ar, o que vai acontecer? Ele vai flutuar? Não. Por quê? Porque a densidade dele é diferente. Então, as coisas mais densas, e quando eu falo denso, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, que é o Jesus que vocês acreditam. Eu acredito no Cristo. Mas você que acredita em Jesus, presta atenção. Denso significa uma coisa que tem uma matéria pesada. É mais denso, é mais pesado. Então,
O nosso corpo espiritual, ele tem que ser leve. Por quê? Quanto mais leve, nós somos direcionados para o alto. Ou seja, quanto menor a densidade, mais alto eu vou. Quanto menor a densidade, mais baixo eu vou. Por isso que as pessoas que vibram espiritualmente, elas têm uma matéria densa, um espírito denso. O que acontece com elas? O pensamento dela é totalmente material, é totalmente terreno. Então isso aproxima essas pessoas do centro de gravidade da Terra, e o espírito dessas pessoas não é leve, é denso. Por quê? Porque está cheio de materialismo, só pensa em dinheiro, sexo, obra da carne, obra da terra. Então enquanto seu espírito for pesado, você vai tender a cair. Agora, quando seu espírito for leve, você vai ficando cada vez mais forte para o alto, cada vez mais próximo de Deus. Entendemos isso? Isso é muito simples de ser entendido. Então, se você pegar o seu garfo e soltar, você vai ver que o garfo não vai flutuar. O garfo simplesmente ele vai ser puxado para baixo, assim como todo aquele que tem a matéria densa, um espírito denso, ele é puxado para baixo. Por que tem tanta gente sofrendo, desesperada, em depressão, que fala assim: irmão, eu tô no chão, eu tô no fundo do poço? Por quê? Porque foi puxado para baixo. Quanto maior a sua atividade espiritual carnal, mais para baixo você vai. Ai, já viu quando a pessoa está passando mal? A pessoa está triste, a pessoa fala assim: tudo bem? Não, hoje eu tô meio para baixo. Ninguém fala assim: não, eu tô meio pro alto. Todo mundo fala para baixo. Por quê? Porque a pessoa tem um peso na alma, e esse peso joga ela para baixo. Tem gente que tem tanta depressão, tanta infelicidade, tanto problema, que ela chega a andar com os ombros mais baixos, assim, o ombro caído, sabe? O corpo curvado. Por quê? Porque tem um peso na alma dela. A força da gravidade está jogando ela para baixo, está puxando ela para o centro da Terra. Então nós temos que ser pessoas o quê? Com a menor densidade possível, para que possamos estar cada vez mais próximos de Deus. Entendemos isso, gente? Porque densidade é um conceito espiritual. É um conceito físico e espiritual que você vai conseguir entender se você levar para o mundo espiritual. Então vamos continuar falando aqui. Olha o que diz. Quando um corpo está sob a ação de uma força conservativa que realiza trabalho resistente, a energia cinética diminui. Mas em compensação ocorre um aumento da energia potencial. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando um corpo está sob uma ação de uma força conservativa, ou seja, está conservando uma força que está realizando um trabalho resistente. O que é isso? Você está num lugar na tua vida nesse momento que você não está conseguindo melhorar de vida. Por quê? É o chefe que te perturba. São as coisas que não estão caminhando como você gostaria. Então você está fazendo o quê? Um trabalho de resistência. Você está encontrando a resistência. Você não está em movimento, a sua vida não progride, mas você está obedecendo a Deus. Lembra quando eu falei para vocês que eu fui cercado por umas pessoas malditas e desgraçadas que tentaram me derrubar no meu trabalho? Eles me colocaram para trabalhar com 5 demônios. Era o chefe, era o outro e 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. 5 demônios que ficaram atormentando a minha vida. Não deixavam eu dar opiniões, não deixavam falar nada. Então o que era aquilo ali do ponto de vista físico? Eles estavam fazendo um trabalho de resistência. Eles não estavam deixando a minha energia cinética fluir. O que é energia cinética? Movimento. Eu não podia fazer nada, que eles iam lá e cortavam as minhas coisas. Então o que eu entendi dessa situação? Eu tinha que aprender a obedecer aquela cambada de maldito desgraçado e dizer amém, glória a Deus, para tudo que eles pediam. Pediam coisas absurdas, me tratavam mal, me deixavam depois da hora. Sabe o que Deus falou? Obedeça, 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 obedeça. Ou seja, eu não conseguia me mover. A minha energia cinética era zero praticamente. Por quê? Porque eu só tinha que obedecer. Eu estava diante de um trabalho de resistência. Estavam resistindo a tudo aquilo que eu falava. E quando alguém encontra uma força de resistência, você não consegue se mover. Se a força de resistência for maior do que a força do movimento que você faz, você vai fazer o quê? Você vai ser destruído por aquela resistência. Porque a resistência é uma força que se opõe ao movimento. Então, gente, eu aprendi a ficar calado. Então, qual é a melhor forma de eu diminuir a resistência deles? É não oferecendo o quê? Movimento. Tudo que eles faziam, eu dizia amém, sim. Ah, você tem opinião? Não. Aí eles começaram a ficar nervosos comigo. Por quê? Porque no começo eu queria muito dar as minhas opiniões, esclarecer as minhas ideias, né? Mostrar que eu era inteligente. Mas depois de um tempo eu percebi que quando eles perguntavam para mim se eu tinha uma opinião, eu falava que não. Eu falava, não, eu concordo com tudo que o senhor disse. Eles ficavam com ódio, sabe por quê? Porque eles perceberam que eles não tinham resistência contra mim e que a minha estratégia era o quê? Era ficar calado diante deles. Por quê? Porque assim eles não iam oferecer resistência para mim e seriam vencidos dessa forma. Porque a pior coisa que pode acontecer com um indivíduo maligno é ele não encontrar resistência. Por quê? Porque ele vai perder.
Por isso que nós não podemos discutir com pessoas que nós não concordamos. Quando você percebe que você é superior espiritualmente, mentalmente, seja lá como for, você tem que fazer o quê? Se calar. Você não pode ficar brigando. Por quê? Porque a força de resistência do inimigo, ela quer agir sobre você. Então, se você fica quieto, o inimigo fica nervoso. Se você não discute, ele não tem por que falar, você tem que ser impecável. E começaram a me cobrar. E o que aconteceu? Ficaram nervosos comigo porque não tinham controle sobre mim. Então eu tinha a minha opinião? Não. A minha energia cinética era quase zero. Por quê? Por causa do trabalho de resistência que eles executavam sobre mim. Mas em compensação, olha o que diz aqui no livro. Quando o trabalho resistente diminui a energia cinética, o que acontece? Uma compensação. Ocorre aumento de energia potencial. Sabe o que é isso, gente? Eu não conseguia trabalhar do ponto de vista profissional, mas houve uma expansão de energia potencial dentro da minha mente que transformou o meu modo de lidar com aquelas pessoas e com o mundo. Então ali, por mais que eu não conseguisse executar as minhas ideias profissionais, a minha alma, o meu espírito, a minha mente, elas se expandiram. Por quê? Porque quando eu encontrei a força de resistência, eu não consegui dar minha opinião, mas não tem problema. Eu desenvolvi o meu lado emocional, o meu lado espiritual, porque quando você tem um aumento do trabalho resistente, a energia cinética diminui, mas ocorre um aumento da energia potencial. Irmão, está impossível de ser entendido. Meu amigo, vocês que falaram para intercalar pregações simples com pregações mais complexas. Se vocês estudarem forças conservativas e levarem a sério o lado espiritual, vocês vão ver que tudo que está sendo dito é verdade. Então, olha o que diz a outra parte aqui do livro. Quando a força conservativa realiza o trabalho motor, a energia cinética aumenta, o que corresponde a uma diminuição equivalente de energia potencial. Sabe o que significa isso? A vida do ímpio. A vida do ímpio é assim: a força conservativa faz com que ele só busque o trabalho. Trabalho, estudo, sexo, safadeza, bebida. Então a vida movimenta muito, a vida dele é muito movimentada, ele não para, ele não tem tempo para nada. Mas o que acontece com a energia equivalente dele, a energia potencial? Ela diminui. Por quê? Porque é um indivíduo que trabalha, não para de trabalhar, por isso que o trabalho motor está sendo descrito aqui no livro de física, e quanto maior for o seu trabalho motor, maior a energia cinética. E lembrando vocês que a energia ela não pode ser construída nem destruída, apenas transformada. Então, essa energia que os ímpios utilizam para se dedicar 100% ao trabalho acaba resultando numa diminuição equivalente da energia potencial. Por isso que está todo mundo estressado. A energia potencial é a energia do espírito, a energia do cérebro. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso. Quanto mais você trabalha, mais você vai ficar nesse ciclo, nesse motor, que aqui o livro de física descreve que a força conservativa realiza um trabalho motor e a energia cinética aumenta, o que corresponde a uma diminuição equivalente de energia potencial. Então, se você trabalha muito, você não tem tempo para esparecer a sua cabeça, então você vai ficar sempre muito nervoso, sempre muito acelerado, e a sua vida, você não vai conseguir enxergar diferentes perspectivas para a sua vida. Por quê? Uma vez que você está sempre em movimento. Então, tudo na vida para, meu amigo. Você sabia que até o seu coração para? Ele bate, tum-tum, pá, parou, tum-tum, parou. Ou tum-tá, parou, tum-tá, parou. Tudo para na vida, meu amigo, menos o ímpio. O ímpio, ele não para nunca, ele está sempre pecando, sempre buscando safadeza, sempre querendo beber mais, sempre querendo enganar as pessoas. Ele não tem paz na vida dele, porque a energia conservativa dele é praticamente zero. Ele não consegue armazenar a energia potencial dele. A energia potencial dele está sempre sendo destruída. Por quê? Porque ele está sempre em movimento, então ele não consegue parar para armazenar essa energia. Entendemos isso, gente? Então eu tentei ser o mais simples possível para explicar isso para vocês. Então, qual é a moral da história? Se você encontra resistência na sua vida, não resista. Se tem alguém tentando te calar, deixa tentar te calar. O que você vai ter que fazer? Não discutir. Quando você decide não discutir, você vai ter que usar uma forma mais inteligente de vencer essas pessoas, que é o equilíbrio emocional. Então era isso. O que você achou dessa pregação? Achou difícil? Faça seu comentário, sugira novos temas e nós pregaremos aquilo que vocês pedem. Um abraço, fiquem com Deus.